Iniciando a gravação da aula de gramática de livros de contexto e análise sintática. Olá, pessoal. Vamos agora continuar mais uma etapa no nosso projeto, né? Nosso objetivo de aprender a teoria e a prática por trás dos compiladores, ok? Nós vimos até agora a motivação, né? Toda a explicação de como se estrutura um compilador. E vimos também a análise léxica, que vai avaliar o código-fonte em busca dos componentes de mais baixo nível, né? Os componentes léxicos, né? E organizar essas cadeias de caracteres que compõem o código-fonte em uma sequência de marcas ou tokens. Ok? Nós vimos que para representar uma marca ou token usamos as expressões regulares e vimos todo o procedimento necessário para criar um programa que, ao avaliar um código-fonte, gere a sequência de marcas, passando lá pelo autômato, ok? Nós vamos agora assumir que aquela fase está funcionando, que nós temos o analisador léxico e vamos ver agora como é que a gente verifica se aqueles tokens, aquelas marcas, estão organizados de uma maneira que correspondem a um programa numa determinada linguagem de programação. Ok? Então, na análise léxica, nós nos preocupamos em saber se as estruturas léxicas estão de acordo com a regra da linguagem. Agora nós vamos saber se, uma vez essas estruturas estão de acordo, se elas se encaixam numa estrutura maior que corresponde a um programa de uma determinada linguagem. Ok? Vamos aqui para os slides, né? Como sempre, os slides já estão disponibilizados. Aqui nós vamos falar das gramáticas livre de contexto, que é o correspondente às expressões regulares. O que as expressões regulares são para análise léxica? As gramáticas livre de contexto são para análise sintática, ok? Este é todo o conteúdo do capítulo. Nós vamos ver em 2 aulas, ok? Mas, começando a parte da própria análise sintática, certo? O que seria essa análise sintática? Ok? Então, essa análise sintática, ela vai nos se preocupar com a estrutura do programa. Ok? Olha, estrutura do programa. É o formato geral do programa. Não é como é formado o nome de uma variável. Não é como é formado um número natural, um número inteiro. Não é a palavra reservada if, conste, não. Não é isso. É como essas entidades que já estão identificadas e garantidas pela análise léxica podem ser unidas para criar um programa. Certo? Nós vamos usar convenções e operações que são similares a expressões regulares, porém são mais expressivas. Por quê? Porque permitem a recursividade. O que é recursividade, gente? Numa aula, como é que diz? Síncrona, eu ia perguntar, vocês iam ficar... é como cálculo fatorial, professor. Mas olha, recursividade é algo ser definido em função de si mesmo. Quando eu tenho uma função recursiva, no corpo da função, eu terei uma invocação à mesma função. Certo? As expressões regulares não têm isso. Quando você dizia, por exemplo, que número é igual dígito, dígito asterisco, número só aparece de um lado e não aparece aqui desse lado. Eu não tenho um número em função de número, eu tenho um número em função de outra coisa, que é dígito, que é outra estrutura menor. Ok? E
Nosso objetivo na análise sintática é entender como pode ser construída uma árvore de análise sintática. Existem dois tipos de árvore sintática. A gente vai ver que é a árvore de análise e a árvore abstrata. Ok? Tudo isso aí, o compilador, na prática, ele não precisa construir a árvore como uma representação gráfica. Ele pode construir de uma maneira implícita. Mas, na teoria, nós temos que entender essa questão da árvore. Certo? E de onde é que vem essa árvore? Nós vamos ver aqui. Certo? Então, existem técnicas ascendentes e técnicas descendentes. Ok? Então, gente, a partir das marcas que vêm da análise léxica, nós vamos ter que ter um processo que dessas marcas constrói uma árvore. E se eu conseguir construir essa árvore e essa árvore tiver com a estrutura ok, tiver totalmente conectada tudo, eu vou poder dizer, pronto, este programa, essa coisa de tokens, faz parte dessa linguagem. Show, construir a árvore. Como construir a árvore? Eu vou poder construir a árvore de técnicas ascendentes, partindo da raiz de uma maneira, ou da raiz não, das folhas, tentando chegar à raiz, e também de uma forma descendente, em que eu parto do topo e tento chegar nas folhas. Ok? Nós vamos ter isso, na verdade, nos próximos capítulos. Certo? Continuando, o processo em si de análise sintática, nós podemos ver como um analisador sintático, ele vai ser um método, uma função, um procedimento, uma classe que vai ler a sequência de marcas vindo da análise léxica. Certo? E aí ele vai buscar produzir a árvore sintática. Ok? Você pode imaginar pela essa apresentação que existe uma varredura que transforma todo o programa de caracteres em marcas e depois o analisador sintático vai ver essa grande entrada que é o conjunto de marcas. Mas isso não é muito eficiente. Por quê? Porque existe justamente a leitura completa, uma vez para gerar marcas, e outra leitura para gerar árvore. O que se costuma fazer é ter o analisador sintático chamando getToken. Então, o que é que ele faz? Ele chama getToken, vem um token, ele vai tentando construir a árvore. Constrói uma etapa da árvore, chama getToken de novo. Constrói outra etapa, e assim sucessivamente. Ok? Então, com uma leitura, ele consegue implicitamente transformar os caracteres em tokens e construir ou não a árvore. Ele pode não conseguir construir a árvore. Quando é que ocorre isso? Quando o programa não obedece às regras da linguagem. Quando é um programa errado. Vocês já, na cadeira de FUP, fizeram o compilador de você construir várias árvores erradas. Ok? Com certeza. E até hoje nós fazemos aí. Ninguém acerta. Sempre você erra um pouco, né? Ao programar uma linguagem nova, tal, ok? Então você pode imaginar que existe um método parse que é invocado para criar um objeto árvore sintática. E essa árvore é dinâmica, né? À medida que vão recebendo os tokens, ela se aloca novos nós, como alloc, ou free, ou new, dependendo da linguagem que você está usando no compilador. E existem vários tipos de nós. Não é uma árvore estritamente binária, que é a árvore que a gente costuma estudar. Pode ser uma árvore ternária. E mais, pode ser uma árvore que misture a vários tipos de, de grau, né, de quantidade de filha. Aqui são 4, 3, 2, 2. Pode ser sim. Então a árvore, né, é um pouco mais complicado do que aquela nossa árvorezinha binária, né, que a gente estuda em estrutura de dados.
certo? Por quê? Porque cada regra da gramática é diferente. Então a gente costuma representar o nó da árvore como um registro. Registro no C é um struct de tamanho variável. E nessa struct, além dos filhos que podem ser mais de um, pode variar, né? Eu também coloco os outros atributos úteis. Ok? Além disso, eu tenho que ter, como é que diz? Alguma possibilidade de recuperação de erros. Um erro simples, alguns compiladores até recuperam. Tem compilador aí que se você esquecer um ponto em vírgula e C, ele coloca. Mas isso é até perigoso, né? Mesmo assim, mesmo que ele não recupere, é bom que ele coloque o máximo possível de informação para você poder corrigir seu programa. Ok? Pessoal, nem todo mundo deve ter feito FUP em C. Mas tem 3 tipos de estruturas que é bom que você entenda para entender essa cadeia de compiladores. O que são os structs, o que são as enumerações, enums, e o que são ponteiros. Vamos botar uma quarta, a união, une. Não vou parar aqui para ensinar C, certo? Então você tem que ter a noção de struct, enumeração, ponteiros e união. Ok? Não são conceitos difíceis. Quem fez FUP em C está preparado a olhar no Google rapidamente. Quem fez linguagem de programação comigo já viu isso aí. Vou deixar aí para vocês sanarem essa pequena limitação que pode ter, mas eu garanto que não é difícil. Em meia horinha, vendo na internet um tutorial de C, você entende essas estruturas. Ok? Indo adiante, né, temos aqui um exemplo de uma gramática livre de contexto. Olha só, gente. Aqui. Bem óbvio aqui. Vamos com calma. Você tem aqui expressão igual expressão, OP, expressão. Ok? Mesmo símbolo da expressão regular, indicando a mesma coisa. A alternância. Certo? Expressão entre parênteses e número. Operador mais, menos. Né? Isso é uma gramática, isso é uma expressão regular. Certo? Primeira observação. Olha só. Eu estou definindo expressão usando a própria expressão. Ok? Aqui, número é definido em função de dígito. E dígito em função de caracteres. Número não é definido em função de número. Ok? Esta barra, o pipe, né? A barra vertical, certo? Ela só quer dizer isso aqui, ó. Uma maneira de representar a mesma gramática, certo? É repetir, olha só, ok? Eu repito o que eu chamo de lado esquerdo com cada possibilidade do lado direito. Left hand side em inglês, right hand side em inglês, certo? E tá aqui o número. E eu também poderia fazer a mesma coisa com o operador. Mais, menos, op. Ok? Tudo bem, gente? Aí a primeira coisa que você tem que notar. Enquanto nas expressões regulares eu tenho os caracteres, né? Os metacaracteres são a barra, o asterisco e a concatenação, que não tem símbolo, né? Mas eu consigo concatenar.
Aqui eu vou ter duas classes de elementos, por assim dizer. Eu vou ter os não terminais, que aqui nessa anotação do livro ele representa em itálico. E o que são os não terminais? Existem várias representações diferentes. Mas vamos entrar de acordo que tudo que está aparecendo do lado esquerdo é um não terminal. Justamente porque ele não termina. Ele pode virar outra coisa. Certo? E tudo que nunca aparece de um lado esquerdo, nunca aparece, é um terminal. Quem? Número mais, menos, multiplicação, fecha e abre parênteses. O que representa, então, por exemplo, esse número? Esse número é um terminal. Ele vai representar uma marca que foi reconhecida por essa expressão regular. O que é o mais? É um terminal. Ele representa uma marca reconhecida pela expressão regular, que é apenas o símbolo mais. O meu corpo menos e por multiplicação. Então, existem, numa definição de uma regra do gramática, o lado direito, o lado esquerdo. Ou o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito é uma combinação de não terminais e terminais, sendo que os terminais representam as marcas da linguagem. Ok? Eu posso descrever por extenso assim, ou quando eu tenho mesmo não terminal desse lado, eu posso separar as regras por barra. Ok, gente? Essa representação é uma possível. Qual é a outra representação possível? Eu posso fazer isso. Alguns livros colocam os não terminais entre, não é colchetes, né? É maior e menor e maior. Outra possibilidade, colocar letras maiúsculas para não terminais, certo? Mesma gramática. E colocar a letra ou escrita em minúscula, letras minúsculas, para os terminais. Eu vou botar aqui eu resumo só para vocês entenderem. Ok? Mas o que é que eu quero, assim, fica meio difícil escrever em itálico, né? A gente escreve cursivo, eu não consigo representar uma escrita em itálico. Mas você, ao ver uma gramática, você veja. O que é que está aparecendo do lado esquerdo? Esperador e OP. Expressão e OP. Então isso aqui é não terminal. O que é que só aparece do lado direito? Número, os parênteses, mais, menos e a multiplicação. Lembrando que aqui, gente, é a multiplicação. E aqui, que está até um pouquinho elevado, é o fecho de clínica, é outro operador. Certo? Então isso aqui é a marca correspondente ao asterisco. Certo? Então isso é a estrutura básica de uma regra de gramática. O grande poder advém dessa recursão aqui, né? Nós vamos ver aí. Aí, gente, comparação com a notação de expressão regular. Sinto muito, não posso fazer isso no iPhone. Nem iPhone é, mas o Siri deu uma zoada aqui. Desculpe. Comparação com a expressão regular. Na expressão regular eu tenho escolha, a concatenação, que é o caractere de um lado do outro, e a repetição. Eu tenho a escolha ainda na gramática, mas a repetição se dá por recursão. Ok? Na expressão regular, eu tenho um sinal de igual para atribuir um nome a uma expressão. Dígito igual a alguma coisa. Nas gramáticas eu tenho esse sinal, que é a setinha, que está definindo uma regra. Pode ser outra cor? Pode. Tem gente que usa isso. Tem gente que usa o próprio igual. Enfim. E as expressões regulares aparecem nas regras da gramática. Então, aqui, no lugar de colocar número, eu poderia colocar dígito. Eu poderia colocar até isso aqui, né? Com asterisco aqui e aqui.
Mas para não ficar poluído, eu dou um número de que aquele número é um terminal que o getToken vai me retornar. Pronto. Ok? Especificação das regras gramáticas, né? Enquanto nas expressões regulares o alfabeto era um conjunto de caracteres, o alfabeto das gramáticas, das linguagens geradas pelas gramáticas, são as marcas da cadeia de caracteres. Por exemplo, essa gramática aqui, qual seria uma possível cadeia gerada por essa gramática? Número. Nós vamos ver como chegamos até ela. Mais número. Só tem marca. A marca número, que nós temos na expressão regular. A marca ou token mais, que é o símbolo de mais. E a marca ou token número, que é a expressão regular número. Ok, gente? Então, no final, a linguagem gerada por essa gramática vai constituir basicamente de tokens e marcas da linguagem de programação. Certo? Então, uma cadeia if representa uma marca, na anotação do livro, que é minúsculo, que é o itálico, né? Representa a marca do if, que é o caractere i seguido do f, que foi retornado lá pelo getToken, que tem uma expressão regular que recupera isso. Certo? Então, eu tenho na regra o nome de uma estrutura, que eu já disse para vocês que opa, tá dando choque. O lado esquerdo, o metasímbolo seta, símbolos do alfabeto que são marcas, o nome de outra estrutura ou da própria e o método símbolo barra para separar. Então aqui, ó, no left hand side eu tenho o nome de uma estrutura. Qual é a estrutura? Expressão. No lado direito eu tenho o nome de outras estruturas ou da própria ou marcas. E eu posso dividi-las por barra para indicar que essas três aqui, só para não representar por extenso, representar na mesma linha. Certo? Caudatótulos em preferência de símbolos utilizados. Parênteses podem ser utilizados para definir precedência, apesar de poderem ser substituídos por regras adicionais. Então, a gente pode usar parênteses, mas fica ruim, porque parênteses pode ser o próprio marca da linguagem. Então, a gente evita. Mas se quiser usar parênteses para representar a precedência, você bota o parênteses que representa a marca entre aspas. Ok? Beleza. Eu sei o que é uma regra. Certo? Sei o que são as regras. Só mostrou um exemplo de uma cadeia que pode ser conjunta aquelas regras. Né? Como é que eu sei que eu, dado uma cadeia, que é uma sequência de marcas, e uma gramática que define um conjunto de regras nessa sequência de marcas, que essa sequência de marcas obedece à gramática? É o nosso grande desafio. Né? As regras de gramática livre de contexto determinam um conjunto de cadeias de símbolos representando marcas consideradas sintaticamente legais dentro das estruturas de linguagens. Né? Por exemplo, qual vai ser o desafio? Naquela nossa gramática, botando aqui de forma resumida, né, para não ficar muito extensa, usando essa gramática aqui, eu consigo chegar aqui. Nós vamos mostrar como. Só que isso aqui fica representado como número, menos número, vezes número. Que é o que eu tenho aqui, número, né? Nós vamos mostrar que dá para chegar. Agora, mesmo sem mostrando, você acha que dá para chegar aqui? Veja. Qual é o único canto que surge parênteses? Aqui. E quando ele surge, é um e outro.
Será que dá para chegar numa situação em que só abre parênteses? Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver o conceito de derivação. Derivação, gente, vai ser uma sequência. O que é sequência? Uma coisa atrás da outra. Certo? Em que eu substituo o nome de estruturas, que são elementos não terminais que aparecem do lado esquerdo, por escolhas à direita. Certo? Então, eu vou pegar algo que está em alguma regra à esquerda e substituir por uma das opções que tem nas regras. Né? Eu faço uma por vez, uma substituição por vez. Certo? Eu não faço duas substituições de uma vez, porque aí não fica sequência, fica paralelo. Certo? Então, uma substituição por vez, certo? A cada passo na derivação, com base numa escolha das regras. Ok? Essa derivação, gente, ela é como se diz, o coração aí do processo. Pelo menos como nós, como estudantes, estamos fazendo. Né? Mas, querendo ou não, os processos que nós vamos ver mais adiante, eles atuam, né, com o objetivo de estabelecer uma derivação para dada uma entrada. Né? E o que é a entrada? Uma sequência de tokens. Aí vamos ver um exemplo de derivação. Certo? Lembrando, como sempre, a nossa gramática. A nossa pequena gramática. Expressão, igual expressão, operação, expressão. Expressão entre parênteses, número. Operação é mais, menos ou multiplicação. Então, o que é que eu faço? A partir de um símbolo, expressão, eu vou aplicar sequencialmente uma das 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras da minha gramática. Nesse primeiro passo, em que de expressão eu cheguei à expressão, operação, expressão. Aí, olha, eu não estou repetindo a regra. Eu já estou usando esse símbolo especial, que é diferente da setinha, para dizer que eu estou numa derivação. Certo? Eu utilizei esta regra, que é a primeira regra lá que eu mencionei. No segunda etapa, eu escolho um não terminal. São quais possíveis? O primeiro, expressão, o operador ou segunda expressão. Um deles e apenas um, e aplico uma regra. Ah, professor, não posso aplicar duas regras ao mesmo tempo? Eu já não poderia chegar à expressão mais N? Não poderia fazer isso? Já não é? Não. Porque aí são duas etapas. Você imagine que é feito uma etapa por vez. Então, eu escolhi essa expressão. Poderia ter escolhido qualquer um dos outros símbolos. Escolhi a expressão. E transformei em número utilizando esta regra. Certo? Depois, o que é que eu fiz? Escolho a operação e, usando essa regra, transformei. Precisava ter escolhido a operação. Nesse ponto aqui eu não disse nada. Eu poderia ter escolhido, em vez de transformar expressão, asterisco, número, eu poderia ter feito expressão. Opa! Eu poderia ter feito número, operador, número. E só depois. Bem, aí não dá certo porque eu estou querendo chegar nessa string, né? Ok? Mas eu poderia escolher qualquer outro caminho. Ok? Mas eu vou escolher aí transformar agora
o expressão em algo entre parênteses, usando essa regra. O expressão interno eu transformo nisso aqui, usando a primeira regra. Passo a observar dentro do parênteses que eu transformo expressão em número, usando essa regra. Operador em menos, usando regra, notando que são regras diferentes. Certo? E por último, expressão transforma em número. Então, ao conseguir, a partir de um símbolo, que depois nós vamos estabelecer, que é a estrutura inicial, o símbolo inicial, aplicando uma sequência de regras, uma por vez, chegar num conjunto de marcas, aqui tudo são marcas, eu posso dizer com segurança que esse conjunto de marcas que eu cheguei é uma cadeia que faz parte da linguagem da gramática. Okay? Então, eu tenho que chegar em uma... Eu tenho que conseguir derivar. Ok? E o que nós vamos estudar nos capítulos seguintes é justamente um método que vai, ou um não, né? Que a gente vai ver que existem vários métodos que, ao aplicá-los, se chegar na cadeia, reconheça a cadeia. Se não chegar na cadeia, a cadeia não faz parte da gramática, e isso com certeza absoluta. Tudo bem? Certo? Então, a linguagem definida para a gramática é o conjunto de cadeias para, sempre pensando em marcas, obtido por derivações a partir de XP. Certo? Então, o que é que eu digo? Que a linguagem da gramática, né? Linguagem da gramática, são todas as cadeias que, partindo de S e fazendo uma sequência finita de aplicações da regra, eu consigo chegar ao S. Perfeito. Potencialmente é um número infinito. Esse conjunto é infinito. Mas a etapa que chega do EXP para cada cadeia tem que ser finita. Certo? Cada nome de estrutura, EXP, OP, define sua própria linguagem. O OP é a linguagem dos símbolos mais, menos implicação. Ok? A gramática de uma linguagem adota uma estrutura base, em geral chamada programa ou símbolo inicial. Então, numa linguagem completa, eu vou ter um símbolo inicial, em geral é programa, para alguma coisa, mas na nossa linguagem é o EXP, certo? E aí, enfatizando a questão dos símbolos não terminais, que são as estruturas, e as marcas, que são os terminais. Ok? Exemplos. Olha essa daqui. Gera a linguagem em que eu tenho um conjunto de parênteses abrindo e um conjunto de parênteses fechando. Será? Consigo derivar? A partir do E, derivo E, aplicando essa regra. Em seguida, eu transformo o E interno em outro E, aplicando essa regra. E, por último, transformo o E no A, aplicando essa regra. Um conjunto infinito de regras aplicado. Aí você vai ver que sempre que eu coloco um parênteses, eu coloco outro, então eu posso ter aí centenas de parênteses mais vazio no meio, fechado. Este segundo exemplo, o que é que ele gera? A linguagem vazia. Porque nunca, nesse segundo exemplo, E leva a E, que leva a E, que leva a E. Eu nunca vou conseguir eliminar o E. Certo? A gente vai ver uma solução para isso. A solução, se eu quiser somente os parênteses fechados, é incluir, vou tentar botar aqui de uma maneira bonitinha, o epsilon, que é o símbolo de cadeia vazia. Aí aqui numa etapa extra eu poderia desaparecer com E. Com Ezão, né? Essa cadeia aqui, ou essa gramática,
A mais A mais A pertence a essa gramática? Partindo do E, eu posso chegar a E mais A. Eu posso chegar a E mais A mais A, aplicando isso duas vezes. E por último, eu transformo o E em A. Cheguei. Essa cadeia faz parte dessa gramática. Tudo bem? Agora. Isso não é coisa de linguagem de programação, né? Ok? O que é coisa de linguagem de programação? Olha só, um if de Nelson. Esse if aí, para simplificar, ele colocou expressão apenas como sendo 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Então, um if nessa linguagem seria, por exemplo, desse formato. If 0, entre parênteses. Só que eu não quero, nessa gramática, que eu estou estudando só o if, representar o resto da gramática, ou da linguagem. Teria o while, o for, uma atribuição. Então, eu estou chamando de outra. Outra aqui equivale a um terminal que representa um token de outra estrutura. Certo? Mas if, isso daí outra. Else, outra. Certo? É uma cadeia dessa gramática. Como? Eu vou chamar a declaração de day. Certo, gente? Para não ficar escrevendo declaração. D vira. Eu vou chamar if declaração de I. I vira if. D else D. Certo? Vira. O que eu botei? 0. D else D. If 0. Aí D vira quem? Outro. Else. Aí bota o outro logo. Não! É uma por vez. If 0. Outra. Else outra. Tá aí uma derivação. Ok? Esse outro ia virar um while, um for, uma atribuição, uma declaração, sei lá o que, blá blá blá. Mas para simplificar, nós estamos estudando só o if, colocamos aí o if. Ok? Então isso é uma derivação de. Você pode dizer então que esta cadeia, sequência de marcas, pertence à linguagem do if. Ok? Vamos ver aqui exemplos, mais exemplos. Olha essa linguagem aqui. A primeira, gente. A primeira e a segunda. O que é que vocês acham que elas geram? Ambas vão gerar uma sequência de A. Só que usando a primeira, eu tenho A, Azão, Azinho, virando de novo, e por último virando, ok? Usando a segunda, eu tenho A, Azinho, Azão, Azinho, Azão, não, Azinho, Azinho, Azão, e por último A. Ah, professor, posso ter duas gramáticas diferentes e aprender a mesma linguagem? Pode. Uma que eu usei recursão à esquerda, por quê? O primeiro símbolo de uma regra é um não terminal, que corresponde ao lado esquerdo. E recursão à direita, em que o último símbolo corresponde ao direito. Pode ter recursão interna? Pode, no meio. A gente viu lá na geração dos parentes, né? Ok? Esta gramática aqui
ela gera toda a sequência de parentes casados. Então eu posso ter isso aqui, ó. Ah, e nem sei se eu consigo chegar nisso. Vira azão, né? Ah, mas tem que ter um azinho aqui, né? Certo? Opa! Eu vou transformar o A do final em epsilon. Epsilon, simplesmente ele desaparece. Ok? Eu estou usando aqui a regra A vira epsilon. Certo? Aqui no meio eu vou colocar o A interno virando isso. E eu vou colocar o A mais A direita virando isso. Aquele último A lá vira epsilon. E os A's internos vão virando epsilon. Cheguei aí. Ok? Aqui o caso, esse outro if aqui, gente. Olha o que ele mudou em relação ao primeiro. Olha só, agora que eu falei da possibilidade de transformar um não terminal em epsilon, isso aqui é a mesma coisa. Ó. If declin outro. Só que if declin, isso aqui é a mesma coisa, né? Ó, de uma parte lá. Né? Ó, mesma coisa. Só que no lugar de ter duas regras, eu coloco um novo não terminal. Esse cara é essa parte. E esse cara eu digo que pode ser um else ou um epsilon. Então aqui eu consigo casar tantas cadeias de tokens do if que tem um else como não tem. Ok? Essas 6 aí, gente. O que é... Ou a 6... Não, a 5. Certo? A 5. São a sequência de statement. Esse Szinho final representa uma outra sentença da linguagem. Certo? Então, se eu tiver S, 2 ponto S, eu consigo derivar? Eu vou chamar isso aqui de DS e isso aqui de D, certo, gente? Só para ficar mais simples. Vou botar até com aquele simples para diferenciar. DS vai ter que virar D, 2 pontos DS. Certo? Em seguida, DS vira D. É isso? DS dá para virar D? Dá. Porque tem aqui. Né? O D vira um Szinho. E o outro Szinho. Ok? É uma maneira. Qual é a diferença para 6? Acredito que seja a maneira de escrever a mesma coisa. Só que agora podendo usar a transição em epsilon. Né? Agora, por exemplo, declaração sequência pode simplesmente desaparecer. Só que agora, deixa eu ver aqui, Szinho, usando agora 6, certo, gente? Eu vou ter que usar, não dá para fazer a mesma cadeia. Eu acredito que agora eu tenho que ter isso aqui, ó. É uma maneira, pode ter uma linguagem que permita que a última sentença não tenha ponto e vírgula, para justamente indicar, e a outra que tenha um ponto e vírgula. Ok? Então, acho que com isso aí, gente, está bem claro, né, como é que ocorre, né? Agora vamos ver o seguinte, certo? Olha só, eu vou pegar a mesma cadeia, só que eu vou fazer uma derivação diferente. São 8 etapas, né? Mas olha só, olhe bem firme, espere um momento e observe
Etapa 1, 2, 3, 4. Olha o que está acontecendo. Espero que você tenha memorizado. E vamos ver. Voltando. Vou até apagar aqui. Olha o que acontece nessa primeira que a gente fez. Note que essa aqui do lado direito vai ficando mais preto, né? Porque vão aparecendo as marcas a partir do lado direito e as marcas vão correndo para o lado esquerdo. Aqui é o contrário. As marcas vão aparecendo do lado esquerdo e vão surgindo, tomando conta dos não terminais em direção ao lado direito. Certo? Ou seja, eu vou conseguir provar que a cadeia faz parte da linguagem, certo? Mesma cadeia final, consigo derivar, só que eu derivo de duas maneiras diferentes. Ok? Isto, ter dois processos, tudo, não costuma ser a boa, né? Ok? Mas vamos ver como é que a gente lida com isso. Nós precisamos representar de uma maneira que não importa qual derivação eu usei. Chegue no mesmo resultado, na mesma estrutura que o compilador possa usar nas fases posteriores. Ok? Qual vai ser essa estrutura? A árvore. E nós vamos começar vendo a árvore de análise sintática. Tudo bem? Olha só, gente. A árvore de análise sintática, ênfase no análise, certo? Ela representa uma derivação. Na verdade, ela pode representar até várias derivações. Ok? Então, esse é o poder dela. Ela é única, né? Enquanto a derivação pode variar. Sendo que os nós interiores, da raiz até nó que não é folha, são não terminais. Os folhas são terminais. Certo? E os filhos de cada nó interno representando uma substituição. Então, eu tenho a raiz, não terminal. Eu vou ter nós intermediários, né? E lá no final as folhas. Esses intermediários representam um passo da derivação. O passo de uma substituição. Ok? Então, vendo um exemplo mais simples, simplesmente número mais número, né? Eu derivo expressão, operador expressão. Vou fazer uma derivação, que eu vou dizendo, mais à esquerda, em que eu escolho o não terminal mais à esquerda, na forma sentencial. Qual é o não terminal mais à esquerda? Esse daqui. Transformei em... Qual o não terminal mais à esquerda? Esse aqui. Transformei em... Qual o não terminal mais à esquerda? Esse aqui. Terminei em... Certo? Então, eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter feito... Vou até mostrar aqui, ó. Só que com E, certo? Para ficar mais simples. O, O, N, mais N, N mais N. Ok? São dois caminhos diferentes. Os dois caminhos diferentes. Ok? São dois caminhos diferentes. Mas a árvore que vai representar um caminho ou outro é essa daqui. Em algum momento, eu substituí EXP por EXP ou PXP. Certo? Em algum momento, eu peguei esse EXP e transformei em número. Que ele pode aqui, na árvore, não tem problema, ter ocorrido antes ou depois disso aqui. Certo? Então, a árvore, ela representa um conjunto de derivações. Por isso é que ela é importante. Ela é única para representar várias possibilidades. Ok?
Isso, então, me dá a possibilidade de utilizá-la mais à frente nas etapas da compilação, certo? Eu posso ter, pensando em pré-ordem, olha aí, pré-ordem é o quê? Visitar a raiz e os filhos da esquerda para a direita. Se eu tiver uma derivação mais à esquerda, né, ó, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, é como se eu estivesse fazendo gera isso aqui. Aí eu venho fazer isso aqui, segundo local, vou fazer isso aqui, terceira etapa, vou fazer isso aqui, quarta etapa. É um percurso em pré-ordem na árvore. Se eu fizesse o contrário, mais à direita, seria como se eu fizesse a raiz. Depois eu fizesse isso aqui, depois isso aqui, o terceiro passo, e depois isso aqui, o quarto passo. Né? Seria um pós-ordem invertida. Visitar a raiz. Não é o pós-ordem porque eu sempre tenho que visitar a raiz, né? Visito a raiz e vou da direita para a esquerda. Visito a raiz e vou da esquerda para a direita. Ok? Então, o que mudou foi a ordem que se visitou. Para ir gerando a árvore. Mas a árvore final foi a mesma. Né? Uma árvore de análise sintática corresponde, em geral, a muitas derivações, a quais representam a minha estrutura básica para uma determinada cadeia. Eu já mostrei que pode ter a derivação mais à esquerda, em que eu escolho não terminal mais à esquerda, em cada etapa, e a derivação mais à direita, que eu escolho não terminal mais à direita, em cada etapa. Né? Olha um exemplo aqui mais robusto. Usando aquela nossa gramáticazinha e tal. Né? 34 menos 3 vezes 42. Essa derivação, ela está sendo mais à esquerda. Ou essa derivação não, essa... Bem, eu não estou mostrando a derivação. A árvore é a mesma, né? Eu poderia construir usando qualquer uma das derivações. Olha aí como ela é bonita. Ok? Certo? Eu não... Será que precisa eu mostrar? Eu vou mostrar. Só uma. Operador. Aí aqui vira. Vou pegar mais à esquerda. Aí aqui vira. Operador. Isso aqui, né? Aí mais à esquerda. Expressão vira direto. Número vira. Mostrando cada etapa. Qual é agora? É o menos. N menos N. Operador é. N menos N. O operador vai virar agora. Multiplicação é. E por último, N menos N. Multiplicação é. Eu escolhi sempre o elemento mais à esquerda para ir substituindo. Fica como exercício fazer a mais direita e você vai ver que vai chegar na mesma árvore. Certo? Isso aí é fato. Né? Agora veja bem, será que eu preciso guardar toda essa informação? Essa árvore aí tem quantos nós internos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nós internos. Será que eu preciso guardar isso aí tudo? Hein? Uma vez que eu consegui gerar a árvore, que é uma derivação, que garanto que se trata de fato de uma cadeia da gramática, o cara vai gerar o código, vai fazer análise semântica, ele não precisa de todos esses nomes. Certo? Você pode ter o conceito da árvore abstrata, em que a árvore de... Olha, tem a diferença. Tem a árvore de análise, que é a completa, que representa que você consegue ver a derivação.
E você tem a árvore abstrata, que é um resumo da árvore de análise. Por exemplo, para 3 mais 4, eu só preciso lá mais para frente que eu somar 3 e 4. Então eu posso eliminar esses nós e estabelecer essa ligação, promovendo esse símbolo. Fica isso daqui. Eu já garanti que veio de uma expressão, já garanti. Então eu posso fazer uma versão resumida para as outras fases. Ok? Então já tenho garantido que funciona perfeito. Então eu vou mandar só o que é necessário mesmo para gerar as instruções, que é a adição. Né? Então, um analisador sintático, ele vai fazer todos os passos da análise, da árvore de análise sintática. Né? A árvore de análise sintática, quando tem árvore de análise, é a completa. Árvore abstrata, é a resumida. Certo? Mas ele acaba mandando para frente apenas a abstrata. Então, aquela, olha como é menos informação, gente. De 7 nós eu vou para, na verdade, um nó interno. Certo? E isso daí, ela é bem mais fácil você representar numa sintaxe abstrata. Muitas vezes, em vez de representar algo que lembra a figurinha, o compilador gera algo desse tipo aqui, ó, embaixo. Em que eu tenho um operador de expressão, em que eu aplico a multiplicação, num operador de expressão, que eu aplico uma na verdade não é uma subtração, seria aqui uma adição, na constante 34 e na constante 3. E isso tudo é feito a multiplicação com a constante 32. Veja, isso é uma representação textual que, batendo o olho, tu consegue construir a árvore abstrata. Então, e também com a árvore abstrata, batendo o olho, tu consegue, de uma maneira única, construir essa representação textual. Então, muitas vezes, como representação intermediária, o compilador vai construir isso aqui. Ok? E já fica mais compacto tudo. Mas, como é que eu posso dizer? Nós vamos continuar representando aqui, nesse estilo, tanto essa quanto a de análise, né? Para a gente poder visualizar os percursos e tudo mais. Ok? Mas vocês saibam que no código do compilador, ele pode estar cuspindo isso aqui para as outras fases. Porque dá para você construir e tudo mais, né? Olha só. Olha o que é que eu posso fazer. Novamente. Eu quero representar essas expressões. Em C, eu posso usar uma enumeração mais, menos ou vezes opkind. É um tipo, né? Eu posso usar uma numeração opk const k para o tipo de expressão. E eu posso ter uma estrutura que se trata syntax tree node, em que eu vou dizer qual é o tipo de expressão, se é uma operação que tem um operador, né? Ou se é uma expressão que é um constante, que é um número. Se aqui tiver kind opk, eu vou poder dizer qual é o tipo de operação, plus, mais ou menos. Vou ter os filhos, que são próprios elementos da A, e o valor, para o caso em que OP for uma constante. E por último, eu defino que a árvore sintática nada mais é do que um ponteiro para a raiz. Ok? Aquela árvore, tá vendo aqui? Eu posso começar construindo uma estrutura em que o campo kind é igual a quê? Lá no começo, kind é um tipo de expressão, é um tipo de expressão que tem operação. Então, kind seria OPK.
certo? Qual seria o valor de OP? Seria plus, porque é uma multiplicação. Qual seria o valor de L-child? Criança esquerda. E qual seria o valor de criança direita? Horrível, né? Esse meu child aqui. Fechando esse left child, aqui ia colocar esse mais. Então eu teria também novamente um kind OPK. Ah não, aqui errei, gente. Aqui é, em inglês, multiplicação é times. Agora aqui a operação seria plus, certo? Eu teria um L-child e um R-child. Voltando mais para baixo aqui, quem seria o L-child? 34. 34 seria kind const kind, certo? Não tem um operador, porque é uma constante, eu tenho um valor igual a 34. Os ponteiros eu não utilizo, porque são nulos, porque é uma folha. E aqui eu teria kind const k, cujo valor seria 3. Né? E aqui eu teria também um kind const k, cujo valor seria 42. Certo, gente? Então, isso é a maneira de como você pode... Se você recortar esse código em C e ir preenchendo, né? Você consegue construir. O que precisa é de uma função que vá lendo a entrada e vá construindo essa árvore dessa forma. Para as expressões. Aqui, no caso, a linguagem que nós estamos fazendo. Ok? Olha só aqui. Um exemplo do if. Né? Eu tenho aquelas duas opções do if. Em que o if-deck tem duas opções. E em que o if-deck tem só uma opção e a última parte pode virar uma coisa ou outra. Ok? Qual é a árvore sintática para isso aqui? Qual seria a abstrata? Vamos pegar uma dessas e fazer? Eu vou escolher a gramática da direita. Eu vou chamar declaração. Vai me dar. Eu vou chamar if-decle de i. Opa. Vou subir um pouquinho. Declaração. Me dá i. O i vai me dar if. Abre parênteses. Fecha parênteses. O que mais? Outra declaração. Um else. E por último, eita pô, muita coisa. Outra declaração. Por último, esse E vai me dar 0, né? Porque aqui é 0. Esse D vai me virar outro. E esse aqui outro. Ou seja, a árvore de análise é complicada. Ok? Como é que eu poderia abstrair, simplificar, né? Em vez de ter vários níveis, eu posso simplesmente dizer isso, ó, gente. If é um if que considera uma expressão, vai para um canto ou vai para outro. Então lá para frente, o compilador só precisa saber isso.
dá um teste numa condição. Se for verdadeira, executa isso aqui. Se for falso, executa isso aqui. Né? Então tem, né? Eu poderia aqui ter outra árvore partindo dessa gramática, mas a abstrata ficaria também a mesma coisa, né? Certo? Então, eu posso até ter essas diferenças, mas para as fases posteriores do compiladores, se eu conseguir entrar em acordo pelo tipo da abstrata, tranquilo. Né? Eu poderia ter daquele mesmo esquema que eu representei as expressões, um código aqui, em que vai me dizer se o tipo do nó é uma expressão ou um statement, statement é declaração, se a expressão é 0 ou 1, né, a expressão pode ser 0 ou 1, que o tipo do statement é if ou outro. Statement pode ser if ou outro. Né? E a árvore seria esse formato. O tipo, a expressão 0 ou 1 e o tipo do statement. Né? Caso seja o statement if K, eu vou poder ter o teste, o que fazer e o que fazer caso o teste é falso. Então, dá para ver aí, vocês estudando isso aí, eu dando uma gramática, meio que vocês conseguem representar usando enumerações e struct. Como é que diz? Um nó para uma árvore abstrata dessa gramática. Professor, ainda estou inseguro. Você está inseguro porque você não sabe o que é um struct, um enum e um ponteiro em C. Eu acredito nisso. Se você souber uma base disso, eu acho que dá para entender o que ele está fazendo aqui. Né? Ou na dúvida, bota no programinha em C e vai brincando, declarando as variáveis. Agora, se você não sabe o que é enumeração, não sabe o que o typedef faz, não sabe o que é um ponteiro, realmente fica difícil de entender, né? Ok? Né? Mais exemplos. Outro que poderia ser aqui interessante. Aquele que a gente viu, que é uma sequência de declaração, né? Como é que seria a árvore aí? Eu vou chamar sequência de DS. DS vira D, ponto e vírgula, DS. D vira S. São três, né? DS vira D, ponto e vírgula, DS. D vira S. E aqui vira S. Árvore complicada. Como é que eu poderia fazer uma representação abstrata? DS aponta para um filho vai apontando para o outro. Então, o nó de DS é apenas, só tem um filho, que vai ser uma lista encadeada com os outros nós. Entendeu, gente? Ok? Então, com isso aí, nós vimos o básico das gramáticas de contexto, vimos o que é uma derivação, vimos que a partir de derivações nós podemos construir, fazendo percursos, as árvores de análise sintática. Ok? Com isso, nós garantimos, se nós conseguimos gerar uma árvore, nós garantimos que aquela sequência de marcas corresponde a um programa naquela linguagem. E vimos metodologias para resumir essa árvore numa árvore abstrata para poder passar para as outras fases. E vimos até como nós podemos fazer um esboço de um código em C para diversas gramáticas para representar os nós de uma árvore abstrata. Nós vimos tudo isso. Ok? Mais adiante nós vamos ver
detalhes sobre essas gramáticas, né? Que é justamente o conceito lá da ambiguidade, como é que a gente resolve isso, o que tem mais no capítulo, e alguns detalhes e também um exemplo da linguagem Tiny, da gramática da linguagem Tiny, para a gente ver um exemplo mais concreto. Ok, gente? Então a aula a gente para por aqui. Próxima aula a gente continua.